Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é sexta, aula de matemática e conteúdo novo, tudo bem? Continuando aí, vamos lá. Ontem nós falamos sobre volume. A gente já sabe que para sabermos o volume de um objeto, a gente multiplica o quê? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Tudo bem? A gente sabe também que para o volume existe uma unidade padrão, né, de medidas. E hoje, como a gente vai falar sobre capacidade, a gente sabe também que existe uma unidade padrão universal e que se refere à capacidade é o litro, que representa aí o L, tá certo? Então, só voltando um pouco no livro, na página de vocês, página 13, vem falando aí, na página 13, né, que para calcular o volume, a gente sabe que é através de cubos, e as medidas aí de unidade é metro cúbico, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Como é isso, né? Um metro cúbico se refere ao quê? Indica o volume de um cubo de lados com 1 metro, tá certo? E centímetro cúbico, a mesma coisa, se refere a um cubo, né, em que seus lados medem aí 1 centímetro. Tudo bem? Então, para a gente saber capacidade, vai ser bem interessante descobrir que tem tudo a ver aí capacidade com volume, tá certo? Então, vamos lá. Na página do livro de vocês, 14, tem aí uma situação, né, de capacidade, que é Gustavo, ele quer saber aí, vai preparar um almoço e quer saber, tem 3 jarras e quer saber quanto cabe aí de suco em maior quantidade nessas jarras, tá certo? Então, como eu disse para vocês, a unidade de medida de capacidade é litro, o múltiplo, que a gente sabe que todas as medidas, né, todas as unidades de medidas, elas têm o múltiplo e submúltiplo, né? Por exemplo, metro, qual é o múltiplo de metro? Centímetro, né? Que são unidades aí de medidas, né? De comprimento. Então, vamos lá. E capacidade, gente? O que é capacidade? É a quantidade de líquido que um recipiente pode conter ou pode suportar. Tudo bem? Então, como é que a gente encontra? Onde a gente encontra, né, essas medidas aí de capacidade? Uma forma de encontrar em casa essas medidas é no copo do liquidificador da casa de vocês. Então, eu trouxe aqui o meu, tudo bem? Ó. Aqui não dá muito para ver, mas aqui delimita, né, na verdade, a capacidade de água, de suco, de líquido que este liquidificador pode conter, e ele me diz o que é, onde é o litro. Se eu colocar água, eu já sei que 1 litro, né, se refere a essa quantidade, tudo bem? Então, como Gustavo, eu tenho em casa uma jarra e eu descobri que, claro, pelo copo, pela medida que eu tenho de 1 litro, eu fui colocando e eu descobri que essa jarra, ela pode conter, ela só pode suportar 1,5 litro de água, de suco, tá certo? De líquido. Então, é isso que a gente vai estudar, tá certo? Então, vamos lá. Existem alguns produtos, né, no dia a dia, que a gente encontra, que eles vêm já, né, indicando qual é o litro, né, ou a unidade de medida. Quantos litros tem ou quantos ml tem. ml, que é mililitro, é também um múltiplo de litros, tá certo? Então vamos lá, no dia a dia a gente encontra vários produtos. Eu trouxe aqui para vocês, olha, um garrafão de água. A gente sabe, quem tem em casa sabe, que o poder dele suportar líquido é só de 20 litros, tudo bem? Então aí, se você quer saber, quer colocar 20 litros aí num recipiente, enche esse litrão, esse garrafão, e aí vocês
vão ter 20 litros em algum recipiente. Tudo bem? Já serve o quê? De medida. E a gente encontra em todos os ambientes, né? Produtos em supermercado e em casa a gente encontra produtos que vêm aí já indicando, né, litros e ml. Esse perfume indica que este recipiente, ele só cabe, ele só suporta, ele só contém 400 ml. Tudo bem? Então vamos lá. Ontem vocês fizeram na página 19 duas questões, né, sobre volume. Vocês acertaram, foi beleza, multiplicaram comprimento, largura vezes altura. E por que eu estou voltando? Porque as perguntas feitas nessas duas questões eram perguntas referente à capacidade. Vamos lá? Vamos voltar? Se vocês puderem, abram aí o livro de vocês na página 19 e para a gente ver, né, um pouco sobre isso. Então, eram duas situações, problemas, vocês teriam que multiplicar. Na casa de Mariana havia, né, uma piscina e vocês teriam que multiplicar o comprimento, largura e altura, que era 8 vezes 4 vezes 1. Então, todo mundo fez isso e descobriu que era 32 metros cúbicos a resposta. Só que a pergunta faz toda a diferença. A pergunta era: quantos litros de água são necessários para encher completamente essa piscina? Gente, estava pedindo em litros. Então, vamos lá. 1 metro cúbico, se vocês forem olhar na página do livro de vocês, na página 15, vocês vão ter as unidades de medidas e o que equivale a cada uma. Então, 1 metro cúbico, gente, equivale a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Para eu saber, como nessa questão da página 19, questão 7, para eu saber quantos litros de água ia caber aí para encher essa piscina, como o resultado que eu tive foi em metros cúbicos e o problema estava pedindo em litros, eu teria que fazer o que, gente? Pelas unidades de medidas, pela conversão, pela transformação dessas unidades, que é o que eu vou dizer aqui a vocês agora, é que a gente vai encontrar esse resultado, tá certo? Então, seguinte, eu quero dizer para vocês que 1000 ml equivale a 1 litro. Isto é, 1 litro equivale a 1000 ml, certo? E eu quero dizer, voltando para cá, para essas questões, que metro quadrado, eu até coloquei aqui para vocês, metro quadrado, aliás, metro cúbico, quando a gente tem um resultado em metro cúbico, para a gente saber em litros, o que a gente faz? A gente multiplica por 1000. Esta é uma conversão, é uma transformação das unidades. Não tem no livro de vocês, só tem apenas na página 15, falando na situação 2, o que equivale, né, a cada unidade. Mas eu vou passar para vocês uma tabela, tá certo? Que é a tabela de conversão de unidade. Então, metros cúbicos, para a gente saber em litros, como foi o caso lá da 7ª e 8ª questão da página 19, a gente multiplica por 1000. Então, por isso que eu mandei vocês acrescentarem, tá certo? Porque 1 metro cúbico, gente, equivale a 1000 litros. Então, a resposta de vocês foi 32 metros cúbicos, mas aí ele queria em litros, e aí eu mandei vocês acrescentar para que hoje a gente soubesse por que eu mandei vocês acrescentar e por que deu 32.000 litros. Porque, voltando, metros cúbicos
Convertendo em litros, a gente multiplica por 1000. Então, 32 metros cúbicos, que foi o resultado, vocês teriam que multiplicar por 1000, que daria 32.000 litros. A gente sabe, voltando um pouquinho aqui à multiplicação, que quando a gente multiplica o número por 1000, a gente só acrescenta os zeros. Então, o que foi que eu fiz aqui? Acrescentei os 3 zeros do 1000 e, consequentemente, 32 vezes 1, a gente sabe que é 32. Tudo bem? Então, eu trouxe também outra coisa, como forma de conhecimento e informação, que é bem importante. Centímetro cúbico para litros, a gente divide por 1000. Então, já é outra situação, que é a questão 9. Tudo bem? Vamos para lá? Página 19. Seguinte, Felipe ganhou um aquário com 32 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. É importante a gente saber, quando a gente vai ler uma situação, um problema dessa, a gente saber qual a unidade que se está falando, tá? Então, como tem metro, centímetro, tá bom? Então, vai ter aí todo um desenrolar aí de respostas conforme a interpretação dessa situação, problema. Então, se ele tinha de volume em centímetros, né? É isso que acontece. Em centímetros para litros, vocês vão ter que converter, fazendo aí a multiplicação ou a divisão. Então, o que aconteceu na questão 8. Então, vocês fizeram aí a multiplicação e vocês me deram aí um resultado que é 24.000, o quê? Qual foi a unidade? Centímetros cúbicos. Só que a pergunta era, qual é a capacidade desse aquário em litros? Então, em litros, o que era que a gente tinha? A gente sabia que a capacidade estava em centímetro, diferente da questão 7, que estava em metro. Então, a questão 8 estava em centímetros cúbicos. E a pergunta era, qual é a capacidade desse aquário em litros? Então, gente, essa questão que eu já falei, centímetros cúbicos para litros, vocês dividem por 1000. Então, o resultado de vocês foi 24.000 centímetros cúbicos, mas aí a resposta era em litros, e aí tinha que dividir 24.000 centímetros cúbicos por 1000. A gente divide como? Se na multiplicação a gente acrescenta os zeros, né, do 1000, na divisão a gente vai cortando esses zeros e a gente vai obter a resposta. Vamos lá, 24.000 dividido por 1000, a gente vai cortando esse zero com esse, este com esse, este com este, e o que sobrou foi o que, gente? O resultado de 24 litros. Tudo bem? Então, é importante a gente saber dessas conversões. O livro não vem falando, mas eu vou... vem falando assim, na página 15, né, bem simples, para vocês entenderem que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, é o que equivale, né? Como eu falei aqui para vocês, que 1 litro equivale a 1000 ml, 1000 ml equivale a 1 litro, mas aí, nas questões, por exemplo, tem uma questão na página 15, que vocês vão ter que fazer o cálculo, né, de 3 recipientes, e aí, qual é o que eles estão pedindo, né? Faça o cálculo da capacidade desses 3 recipientes e marque um X naquele que não é possível encher completamente. Então, o que é que vocês vão fazer? Além da multiplicação, vocês vão ter que fazer essas conversões, tá certo? Então, vou só explicar que na letra A, esse quadrado aí, desse recipiente laranja, está em centímetro. Este recipiente da letra B está em metro. E o recipiente da letra C em decímetro. Então, na página 15, bem lá em cima, vocês vão encontrar que 1 decímetro é igual a 1 litro. Então, eu trouxe aqui para vocês que decímetro ao cúbico é igual a 1 litro. Então, se eu tenho 20 decímetros ao cúbico, a gente multiplica 20 vezes 1, que equivale a 1 litro. Então, se estão perguntando, por exemplo,